Depois trouxeram-lhe crianças a Jesus para que lhe impusessem as mãos e orasse por elas. Então, as nossas crianças precisam de oração. Jesus ali culpou o papel do pai e da mãe. E a gente precisa entregar as nossas crianças para Jesus. O primeiro ponto aqui. Mas os discípulos os repreendiam. Triste isso. Então Jesus disse: deixe vir a minhas crianças, se não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Terminou aí. Depois lhes impôs as mãos e partiu dali. Então, irmãos, se existe um reino dos céus, que Jesus está falando, que pertence às crianças, infelizmente também existe um reino das trevas, que vão lutar por essa criança, que vão querer que essas crianças não estejam de maneira nenhuma no reino de Deus, no reino da luz. Então é preciso a gente entender aqui que se nós não colocarmos os nossos filhos, nossas crianças nas mãos de Jesus, para que Jesus os abençoe, fatalmente as trevas as dominarão. E é isso que nós não queremos que aconteça. Que Deus abençoe então a sua palavra em nossos corações. A palavra de Deus também no Antigo Testamento tem um texto que ele é chave para a gente da igreja, para o sucesso da nossa vida, que é Oséias capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Não há dúvida que o homem do século 21, nós estamos vivendo nesse século pós-moderno, técnico, muitos estão estudando qual tem sido o rumo da humanidade. Não há dúvida que a gente tem usado mais a mente, e o homem moderno acha que só a mente pode solucionar todos os problemas. Mas eu quero trazer essa primeira palestra com o seguinte tema: a influência do maligno na mente das crianças. Na mente das crianças, dentro. Porque nós buscamos muito conhecimento, e a Bíblia já diz que precisamos ter esse conhecimento. É preciso a gente descobrir o que é mais importante e como que vamos vencer essa batalha espiritual na mente dos nossos filhos. O diabo trabalha na mente, ele quer desvirtuar a mente da criança desde pequenininho, e quando chega na adolescência, na juventude, já está totalmente desviado, totalmente deturpado, totalmente dominado. Mas Deus também quer que o seu povo tenha o conhecimento, que implante na mente das crianças a palavra de Deus. O crente, a família, estão sendo muitas vezes destruída, assolada, vencida, anulada a sua ação, porque lhe falta o conhecimento e a informação. Essas quartas-feiras do mês de maio, nós traremos muitas informações para vocês, muitos conhecimentos, para a gente tentar proteger as nossas crianças, os nossos filhos. E existe então, ocorre uma carência de conhecimento do nosso Deus. Então a igreja precisa ministrar mais na vida financeira, na vida sexual e na vida educacional dos filhos. A igreja quase não fala nisso. A gente evangeliza, a gente fala da salvação, fala de Jesus, mas a gente tem que ministrar mais para as reais necessidades das pessoas, que as pessoas estão vivendo. E muitos estão vivendo problemas com a criação de filhos. Não controla os filhos. Começam criança, vêm na igreja, mas depois de um tempo saem. Elas se desviam. O que está acontecendo então, né? Muitas vezes também há ensinos errôneos e enganosos lançados pelo nosso inimigo. E não só pelo nosso inimigo, a gente tem ouvido muito falar recentemente da mídia, né? Hoje em dia existe a polarização e existe a fake news, ou a falsa, eles implantam a mensagem errada, a falsa mensagem, a mentira.
Então hoje a gente tem que ficar tão ligado nas coisas, porque a gente não acredita mais naquela notícia, a gente tem que checar para saber se ela é verídica. Então hoje há uma guerra de informações, há uma guerra acontecendo que está influenciando, está ensinando palavras enganosas na escola, nas faculdades, na mídia, nas televisões, nos filmes e tantas coisas que podem e são implantadas pelo próprio inimigo. Devemos saber como as nossas crianças estão sendo influenciadas pelo maligno no seu dia a dia. Então os pais, eles têm que ter muitas antenas ligadas. Eu fico pensando, né, irmãos? Aqui eu tenho muitos de vocês são pais, então eu admiro muito vocês. E eu, como pastor de vocês, eu quero ajudar vocês nisso. Mas eu fico imaginando quanta responsabilidade tem um pai e uma mãe. É muita coisa. Tem que ficar cuidando, não só cuidando para a criancinha não cair, não colocar a mão lá na energia elétrica, ou não fazer arte lá no fogão. Cuidar, né? Aquele cuidado da mãe. Mas tem que cuidar também o que está sendo implantado na mente da criança. Eu louvo a Deus, irmãos, porque algumas igrejas, né, tem a escola batista, tem o colégio confessional, né, escola adventista, escola batista, e isso é muito importante, porque ali a gente espera, nessas escolas, que os professores, direção da escola, não tragam coisas que não venham de Deus para o ensino da criança. Nós temos talvez uma segurança, você que é pai e mãe, talvez você tenha uma segurança maior em investir os seus filhos numa escola assim. Porque se deixar aí no mundo secular, muitas coisas podem ser implantadas enganosas no coração das crianças, no seu dia a dia. O meio em que as crianças estão inseridas pode nos fornecer informações importantes para formarmos um perfil daquela criança, para saber se ela está sob a influência do maligno ou não. Como formar e fazer esse perfil? Então você que é pai e mãe, você tem que observar uma coisa. Primeiro, naquele lar há um conhecimento bíblico que está sendo passado para a criança? Então, é um diagnóstico. Uma criança, por exemplo, que não nasce num berço evangélico, que os pais não são crentes, não têm o temor da palavra de Deus, não ensinam a criança a orar, não ensinam a criança a ler a Bíblia, ali pode ser facilmente ganho pela influência maligna. Segundo, na escola, já até citei um exemplo aqui das escolas confessionais. Os seus passatempos, quais são os passatempos dos seus filhos? Do que eles gostam de brincar, passar o tempo? Observe isso. Quais são os padrões de informações que ela está recebendo e a sua mente está sendo assimilada pela televisão? Quais são os programas que ela assiste? Quando eu falo crianças, crianças pequenas, adolescentes, aqui nós estamos falando das crianças. Nosso objetivo aqui é as crianças. Tá? O que elas têm visto na internet? Elas já têm acesso à internet? O que elas têm visto mais? Você observando essas coisas, você pode criar um perfil da criança e saber se ela está sendo influenciada a sua mente pelas coisas de Deus ou pelas coisas enganosas. E quanto tempo elas estão expostas a esse meio de comunicação? Bom, existem desenhos animados que podem exercer grande influência educadora na vida das crianças. E as crianças, né, os programas de televisão fornecem então ali subsídios para o aprendizado infantil. Pode ser usado tanto para implantar coisas boas, programas inteligentes, programas que vão educar verdadeiramente a criança, mas podem também fazer uma exposição invertida, onde pode expor a criança a temas como o amor ao sexo antes do tempo e também a violência. Então, infelizmente, alguns programas de desenhos têm sensualidade já desde pequenininho, e tem também a violência, né? Brigas e desacato aos pais e tanta coisa. Então hoje parece, irmãos, que falar sobre isso é quase impossível de ter um controle sobre isso,
Porque geralmente os pais deixam as crianças na frente da televisão, do computador, para que elas fiquem fazendo alguma coisa, para sobrar um tempo para ela limpar a casa, ou trabalhar, ou fazer outras coisas. Então, falar isso para os dias de hoje é quase impossível ter um domínio total sobre essas coisas. Mas isso vai mostrar para a gente qual a influência que está tendo na mente dessas crianças. Os desenhos animados são importantes também para a vida da criança, porque ali ela fala sobre os mitos, símbolos e metáforas que atingem então a subjetividade da criança, auxiliando a ela a solucionar alguns conflitos internos e estruturar o seu imaginário. Isso é importante. Antigamente os pais sentavam com as crianças e contavam histórias infantis, não era assim? Contava a história, conta a história, mamãe. Como é que era aquela história? E você contava sempre a mesma história, porque a criança gostava daquilo, porque a mente dela viajava. Então, irmãos, isso era bom, isso é bom para a criança, contar histórias. Aí hoje é a televisão, só que tem que ser filtrada essas histórias infantis, né? O abuso, a exposição e a audiência televisiva poderá determinar a internalização das mensagens que passam a fazer parte do caráter da criança. Então ela quer imitar aquele personagem, e dependendo do personagem, hoje por exemplo morreu aquele ator humorista, né? Como é o nome dele? Paulo Gustavo. Sem dúvida, um excelente ator, humorista, fazia muita gente rir. Só que o que foi o nosso espanto? Muitos crentes evangélicos nossos estão colocando lá no seu perfil do Instagram a foto, dizendo até que ele está no céu. Ninguém vai julgar se está no céu ou não, se ele de repente aceitou Jesus na vida dele ou não, mas nós sabemos que ele transmitiu uma influência do sexo distorcido, né? Deus o fez homem e ele fazia totalmente ao contrário. Tudo bem, era um personagem? Não, ele levou para a vida real. Ele se casou com outro homem, adotou criança. Então é uma influência distorcida, irmãos, do que a palavra de Deus diz: homem, mulher, macho e fêmea, o casamento. E tem muitos crentes que estão expondo isso, elogiando, falando. Não, nós respeitamos, oramos pela recuperação dele. Muitos evangélicos estavam orando, porque nós nos importamos com os outros, oramos para que os outros se convertam. Agora, deixar essa influência entrar no nosso coração, não. Então nós temos que estar ligados a isso, irmão. E parece que muitos não estão ligados a isso, a influência e essa exposição. Então, irmãos, a gente tem que cuidar muito com isso aí, né? Então a formação psicológica das nossas crianças, o uso sem critérios da televisão e internet, pode estar sofrendo influências malignas na mente, no coração das crianças. Pode não, estão, irmãos, estão. E a criança está crescendo, está se desenvolvendo, e a mente dela já está sendo programada. Está sendo programada por alguém e que não é o pai e a mãe. Bom, agora eu quero dizer um dos problemas que acontece onde Satanás se infiltra aí. Uma das razões maiores de a gente perder os nossos filhos é por causa dos pais ausentes mesmo. Eu falei domingo numa mensagem sobre o casamento, o princípio do valente. A palavra de Deus tem um texto em Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 25, que diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Então não pode subsistir. Então a criança sofre quando há uma separação dos pais. O pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, e a criança fica para lá e para cá. Há um rompimento aí, então fica mais fraco. Então o valente sai de casa, e Satanás se opuser a si mesmo, se estiver dividido, não poderá resistir. Então se o valente se erguer, Satanás não pode resistir. De fato, ninguém pode entrar numa casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Quando ele diz roubar, é os filhos, irmãos.
Então Satanás quer roubar os nossos filhos da nossa casa. E quando ele amarra o valente, o homem forte, aí ele tem a posse dos filhos, aí já foi. Deus lhe delegou uma autoridade espiritual, é isso que está faltando, a autoridade espiritual dos pais sobre os filhos. Essa é uma grande crise do mundo de hoje. As pessoas não querem mais obedecer a autoridade nenhuma. E a primeira autoridade que os filhos têm que ter é dos pais. Para conduzir os caminhos do Senhor é uma responsabilidade pessoal, não pode ser transferida para ninguém. Não pode ser transferido para o professor, para o policial, para o pastor, para o psicólogo. Os pais têm um problema com os filhos, manda para o psicólogo. É lógico que precisa às vezes, porque atingiu a mente, atingiu as emoções, precisa desses profissionais, mas a autoridade espiritual Deus deu aos pais. Lembra que quando as crianças vieram a Jesus, Jesus impôs as mãos, porque Ele é o Pai de todos, Ele é o bom pastor, Ele tem autoridade máxima. Agora, Jesus subiu aos céus, Ele deixou essa autoridade para os pais, de impor as mãos sobre os filhos e abençoar os filhos. Agora, os pais têm feito isso? E eu vou dizer, os pais cristãos têm feito isso? Os pais não cristãos não fazem isso. Agora, os pais crentes têm feito isso? Então não pode ser transferida para ninguém, para nenhuma instituição. Os pais devem ensinar, instruir, treinar, criar, prover, supervisionar e amar os filhos. É muita coisa, né? Aliás, o pai é tudo, né, irmãos? Está vindo aí o Dia das Mães, a mãe também é tudo, mas o pai é tudo. Tudo na vida do filho. O pai é tudo. O homem valente é o protetor espiritual da casa, é o sacerdote do lar. Ele precisa estar firme. Uma vez que ele não está firme, os filhos estão expostos. E aí, irmãos, as brechas na vida, então devemos cuidar das brechas. Alguns objetivos de Satanás, bem rapidamente, irmãos. Um dos objetivos de Satanás é preparar essa iluminação. Você tem que abaixar e deixar uns no meio aí, porque está dando algum problema aí. Você tem que desligar e ligar de novo ali. Alguns objetivos de Satanás: preparar as pessoas para o reinado do anticristo. Então não há dúvida, irmãos, que nesse finais dos tempos, o nosso inimigo Satanás, ele está preparando um terreno, ele está preparando para a vida do anticristo, ele está preparando as crianças, essa geração nova. Cada geração de que nasce, ele está preparando. Cada geração de pais que tem os seus filhos, parece-me que está cada vez mais fraca, né, Inês? Cada pai novo que não aprende que o pai não foi bom para ele não sabe o que é ser pai, então ele vai ser um pai não tão bom, e aí vai preparando, vai enfraquecendo, em geração vai ficando fraco. Então Satanás tem esse projeto: desestruturar a família, a destruição do cristianismo. Esses são os objetivos de Satanás. Restauração do paganismo. Não tem problema, deixa o filho livre, ele vai ser o que ele quer, ele vai casar com quem ele quer, ele vai escolher o gênero que ele quiser, ele vai escolher a igreja que ele quiser, a religião que ele quiser. Então isso é o paganismo. Ele pode casar, ele pode ficar com quantas pessoas ele quiser, se ele não estiver bem, ele separa, vem a outra, casa com outra. Então é uma liberdade. Então está assim o mundo hoje, está como o diabo planejou, a restauração do paganismo. Conscientizar que todos os homens são deuses e precisam desenvolver seus poderes, né? E dentro de cada um tem um Deus, e ele é dono de si, ele que decide. Um dos outros objetivos do Satanás nesses finais dos tempos é afastar-nos de Deus por meios diretos, indiretos e meios sutis. Ele quer tirar o crente da igreja, ele quer tirar a palavra de Deus do centro da casa, ele quer realmente nos afastar de Deus, frustrar os projetos de Deus para a nossa vida, nos destruindo e fazendo com que o nosso foco de Deus seja tirado. Então,
Ele quer fazer isso, frustrar os propósitos de Deus pela sua vida. Então um casamento que acontece, falei sobre isso domingo, um casal abençoado, de um homem e uma mulher, consagrados na casa de Deus, que servem ao Senhor juntos, Satanás não gosta, ele vai querer dividir. Quando nasce um filho, que filho lindo, que saudável, inteligente, ele já quer tirar aquele filho da jogada. Foi assim que ele fez lá na Babilônia, né? O rei mandou chamar os jovens mais bonitos, mais inteligentes, para servir lá no palácio do rei, né? Só que ele não sabia que entre eles estava Sadraque, Mesaque e Abidnego e o próprio Daniel, que eram filhos de Deus, que não se dobraram. Então eles foram bem treinados pelos seus pais. Agora os outros jovens, então Satanás ali mostra o que? Satanás quer trazer para o mundo os jovens, e ele consegue quando não há essa proteção. Irmãos, tem mais coisas aqui, mas eu tenho que me adiantar para concluir aqui. Satanás quer formar o caráter da criança, ele tem esse objetivo, formar um caráter, modificar os seus princípios, os seus fundamentos e as ideias da mente das crianças, e principalmente afastá-las de Deus, da vontade de Deus para as suas vidas. É o objetivo que ele quer. Ele não poupa ninguém, é impiedoso e busca tragar a todos, seja ele quem for. Então, irmãos, a gente tem que fazer aqui uma campanha mesmo, de os pais trazerem seus filhos para a igreja. Porque por qualquer motivo os pais não têm deixado de trazer os seus filhos na escola dominical, nas mensageiras do rei, nos embaixadores do rei. É lógico que com a pandemia está meio paralisado isso, a gente entende esse momento, mas quando as coisas começarem a voltar, tivermos mais seguranças, nós temos que fazer essa campanha de os pais trazerem as crianças. Os pais não trazem para o coral infantil, né, Gisele? Coral infantil, para ensaiar um instrumento. Parece que os pais preferem deixar as crianças em casa do que trazer na igreja. Então está muito exposto, está fazendo o que o diabo está pensando em fazer. Precisamos estar à frente dele, irmão. Dele quem? O diabo. Nós temos que estar à frente dele, nós temos que estar alertas, atentos, inculcando na cabeça das crianças, na mente da criança, a palavra de Deus e levá-las à salvação rapidamente. É rápido, não podemos, deixa para depois, quando ela for mais velha, agora ela não entende muito. Não, você tem que comprar a Bíblia infantil, dar para ela, cantar os cânticos com ela. Esses dias eu estava vendo aqui uma criança que estava cantando o hino à bandeira, todo cantando. A criança não sabe nem ler e escrever, mas os pais ensinaram ela a cantar o hino nacional, o hino à bandeira. Então, é possível a gente programar a mente das crianças. Então, escrevi aqui, qual é a função dos pais? Programar a mente das crianças. Pastor, esse negócio de programar é coisa de computador, é coisa de uma linguagem. A criança não é um robô para eu programar, mas sabe o que é? Se você não programar, a televisão vai programar, a internet vai programar. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: ensine com persistência os seus filhos, Deuteronômio 6:7. Ensine-os com persistência os seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos seus braços e prenda-os na testa. Escreva-as em tábuas, em batentes das portas, em suas casas, em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades para vocês, que vocês não construíram. Então Deus está falando: insista, fale de novo, ensine de novo. Tem outro texto que diz: ensine a criança no caminho que se deve andar. Programe a mente das suas crianças, programe, faça com eles decorem.
Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa o quê? Mente. Está vendo? Então ele está pedindo para renovar, nós que já somos adultos, devemos mudar a nossa mente, mas as crianças não têm ainda a educação, não têm noção, então você tem que programar, não é o professor na escola, não é só aqui na igreja, mas é você. Bom, irmãos, partindo para o final agora dessa ministração, essa noite, a mente. A mente pode ser dominada pelo entretenimento, pela internet, pelos filmes, pelos games, pela pornografia infantil. Nós vamos falar nas próximas quartas-feiras sobre os perigos da internet, sobre a pedofilia, sobre o abuso infantil que as nossas crianças estão expostas, e que nós como pais precisamos estar atentos e orando e fazendo uma cobertura espiritual para que as crianças nossas não sejam perdidas para sempre. A mente pode ser dominada de entendimento, e é onde acontecem as maiores guerras espirituais. Na mente, irmãos, acontece muita coisa. Primeiro, julgamento. Julgamento é a capacidade da criança, da gente, de entender, de compreender as informações. É onde ocorrem as avaliações ou os formatos de juízo e de opinião. Então, às vezes a criança chega numa idade, ela quer aquilo, ela já tem um entendimento, ela já até se desafia, ela te convence. Então a criança tem isso, é inteligência. Se não é você que vai programar essa mente para ela fazer esse julgamento do certo e errado, do que é de Deus, do que não é de Deus, do respeito aos pais, dos palavrões, ela vai chegar um momento, ela já vai ter na mente dela os conceitos dela, e vai ser muito difícil mudar. Então é na mente também onde tem a razão, é a faculdade onde ocorre a distinção entre o bem e o mal, da verdade e do falso, é a razão. Na mente também existe a concordância. Sim, pai, eu concordo com você, eu aceito a tua palavra. Ô pai, qual é a sua opinião? Chegar e conversar, esse diálogo, é na mente. A concordância é conformar-se, é tomar a forma de algo, é entrar de acordo com aquela aliança que foi feita. Então hoje a menina, ela já cresce lá curtindo, seguindo as cantoras que rebolam, que se vestem de maneira indecente, né? Que falam palavrão. Nós temos visto alguns jovens aí fazendo reels, fazendo lá aqueles vídeos, usando músicas com a mente totalmente suja, irmãos. Estão fazendo isso e parece que não percebem, não tem problema algum. Isso já é uma programação satânica da mente delas. Porque se ela tivesse firme na palavra de Deus, no louvor, na adoração, ela jamais falaria um palavrão. Jamais. Mas porque ela está se influenciando com as coisas do mundo, com as músicas do mundo, então para elas aquilo se torna normal. E você pode falar, você pode mostrar, já está programado. Então olha o perigo aí que é a nossa juventude, olha as consequências que estão sendo jogadas para fora. Está exposta, né? Todo mundo está vendo. Qualquer um vê. Então a gente pode identificar se aquela pessoa está sendo uma influência maligna sobre ela ou de Deus, facilmente. Na mente também acontece o intuito, local onde operam os desígnios, as intenções e o nosso propósito. Então chega naquela época da juventude, os jovens não têm sonhos, não projetam nada, não se desafiam. O primeiro obstáculo desanimam, desistem. Isso foi feito aonde? Ali não, foi feito lá na infância. Foi feito lá na infância isso. O pai não teve ali a expertise, a unção do Espírito Santo para colocar autoridade para aquela criança, para ensinar ela a se desafiar. Alguns dão tudo muito fácil para os filhos. E eles não se desafiam.
Está tudo na mente, irmãos. Como podemos constatar, a mente é um local altamente visado por Satanás. E a vontade dele é paralisar a mente. É paralisar. É colocar ali um anestesiante para que a criança não cresça e naturalmente a juventude vai ficar apática. E aí vai neutralizar tudo. Então ele visa a mente, um ambiente fértil para ele agir em nossas vidas, incutindo os seus julgamentos do diabo, os seus princípios, as suas ideias, os seus desígnios e as suas intenções. Não podemos nos esquecer que Satanás é um ser angelical, muito inteligente, e ele é o pai da mentira, e a função dele é enganar. É enganar. Então, concluindo agora para a nossa ministração essa noite, irmãos. Primeiro, conhecimento. Então, adquira o conhecimento. A igreja está trazendo esses conhecimentos para alertar os pais da igreja. E quem sabe você que está ouvindo aí em casa, você não é da igreja, ou evangélico, ou crente, cristão, mas você recebeu esse link e está assistindo essa palavra. Então, primeira coisa que nós precisamos ter, o conhecimento bíblico e conhecimentos também não bíblicos, para a gente entender que existe um processo de programação na mente. Segundo, ter autoridade espiritual. Então aí precisa os pais estarem com a vida no altar de Deus, entregue a Jesus. Precisa ter um compromisso com Ele, você precisa ter uma unção espiritual para você perceber essas coisas na vida dos seus filhos e agir. Como? Orando, determinando, pedindo para Deus e ensinando o seu filho, a palavra do Senhor. Então é preciso resgatar a autoridade espiritual, o princípio do valente, que vai batalhar pelos seus filhos. Aí você pode dizer, pastor, mas eu crio meus filhos sozinhos. O meu marido se mandou, foi embora, não tem influência mais nenhuma sobre o meu filho, o que eu faço? Então você, mulher, é o valente. Alguém tem que tomar esse papel. E é uma sobrecarga, né? Porque às vezes a mulher já tem tantos afazeres, já tem que cuidar do filho, trabalhar, fazer tanta coisa, cuidar de casa, ainda tem que ser o valente. Tem que orar, tem que ensinar a Bíblia para o meu filho, é mais uma responsabilidade, mas né? A igreja ajuda, os psicólogos ajudam, busque ajuda também, nós estamos aqui para isso, mas você precisa tomar a sua posição. Então nós queremos orar por você esta noite, você que é mãe, você que é pai, para que você tenha essa autoridade, e não tenha dúvida disso. Se você não programar a mente das suas crianças na palavra de Deus, com a educação bíblica, com os preceitos bíblicos, princípios bíblicos, Satanás vai programar. Vai programar. E é isso que nós queremos? Não. Em nome de Jesus, nós queremos Satanás longe das nossas crianças, principalmente na mente delas. Por isso que Deus deu para a gente a armadura do cristão. E uma das coisas da armadura é o quê? É o capacete. Para que é esse capacete? É para proteger a mente. Então ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Tem o capacete, tem o escudo, tem a espada, tem a couraça, tem o cinto, tem o sandália, tem toda a armadura completa. Mas a mente é uma das principais. E principalmente para as crianças. Irmãos, batalhar. Então vamos batalhar junto. Amém, irmãos? Então você está aqui para batalhar? Então fique em pé e nós vamos orar por esse momento. Você que está em casa, temos quase 60 pessoas assistindo, conectadas com a gente. Então se essa palavra ministrou o seu coração, você precisa de ajuda, coloque aí no chat o seu pedido de oração. E se você quiser uma ajuda individual, você manda um zap para a gente no nosso telefone, tá? Mas estou falando sério, nós temos uma equipe aqui de ministradores que entendem bastante dessa área de educação de filhos, na área da psicologia,
da libertação. Nós temos uma equipe, graças a Deus, nessa igreja. Deus tem dado talentos e dons para essa igreja. Então nós vamos responder o teu telefonema individual e vamos te dar um atendimento, uma ajuda especial para você. Então faça isso. Nós temos nosso telefone, nos mande um zap ainda hoje, tá bom? Que nós vamos orar por todos. Feche seus olhos agora. Faça assim com a mão, na atitude de receber, que eu vou orar por você. Ó Deus e Pai, nesta hora, onde nós recebemos essa palavra de ministração, de bênção, Deus, de bênção para a nossa vida, principalmente para os nossos filhos. Eu quero te pedir nesse momento, ó Pai bondoso, que o Senhor faça descer do céu uma bênção especial para cada um que exerce a paternidade, para cada mãe, ó Deus, para cada um que precisa, Senhor, receber de Ti uma sabedoria especial, para ajudar os seus filhos, ó Pai, para proteger os seus filhos das investidas do maligno, ó Pai. Muitos de nós têm perdido a batalha, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, e ajuda, Senhor. Derrama sobre esses pais, ó Deus, uma sabedoria, um conhecimento e especialmente uma autoridade de valente, ó Deus. Revistam, ó Deus, revistam-os da armadura de Deus, Senhor, para que eles possam estar identificando, ó Deus, aonde o inimigo tem se infiltrado na mente dos seus filhos, ó Pai, e possa orar mais, repreender lá na sua casa, ali na cama, ó Deus. Ó Deus, abençoa cada irmão que está recebendo essa noite, essa primeira ministração dessas quartas-feiras, ó Pai. Repreende, ó Deus, qualquer investida do mal sobre a criança, e muitas delas aconteceu desde criancinha, Deus. Por mais que os pais tenham consagrado seus filhos na igreja, ó Pai, nós sabemos que o inimigo é sagaz. Ele vai querer insistir, ó Deus, ali na primeira infância, a desviar os nossos filhos. Não permita, Pai. Repreende então esses espíritos infantis, ó Deus, que estão bloqueando a mente das crianças. Ajuda esses pais, dai forças para eles, ó Deus, também para eles trazerem os seus filhos na casa de Deus, ó Pai, nas programações para as crianças, ó Deus. Ó Pai, faz com que, ó Deus, nenhuma criança se perca da nossa igreja, ó Pai. Luta por nós, Senhor, venha nos ajudar, e que o próprio Jesus, que disse: venha a mim as criancinhas, o bom pastor, ó Deus, possa abençoar essas crianças. E mais uma vez, dá uma força especial para esses pais, ó Deus. Ó Deus, dá forças para eles. E se tem alguém aqui que ainda não é convertido, ó Deus, um pai que ainda precisa de ser revestido da autoridade espiritual que só Jesus Cristo pode dar, ó Deus, que esses pais possam entregar suas vidas a Jesus Cristo, ó Pai. Eles não estão sozinhos nessa batalha, ó Pai. Reveste-os com o teu poder, ó Pai, e não permita que o diabo assalte aquilo que lhes é mais precioso, que são os filhos, ó Pai. Abençoa aqueles que também têm filhos adolescentes, ó Deus. Quantos desafios, ó Pai. A rebeldia, ó Deus, eles já têm a vontade deles, ó Deus. É tão difícil lutar contra essas vontades, mas dá força espiritual, faz milagres, ó Deus. Traz os adolescentes de volta para a tua igreja, ó Pai. E aqueles que são jovens, que já estão afastados dos teus caminhos, que eram da igreja e se afastaram, ó Pai, traz-os de volta em nome de Jesus. Perdoa os erros, ó Pai, que muitos pais tiveram, ó Pai, que foram, ó Deus, não tiveram essa oportunidade desse conhecimento. Perdoa-os, ó Deus, traz eles de volta para a tua casa, ó Pai. Faz a tua obra acontecer nesta igreja, nessas quartas-feiras, e que mais pessoas, ó Pai, possam estar atentas, que possam ser despertadas, ó Pai, para essa batalha espiritual que existe mesmo, e que o inimigo quer saquear, quer desviar os filhos para o homossexualismo, para o lesbianismo, para a prostituição, para tantas coisas desse mundo, para as drogas, ó Pai. O Satanás não está de brincadeira, mas nós estamos nos levantando como igreja e dizendo que nós também não estamos de brincadeira, ó Pai. Nós seremos valentes, nós seremos guerreiros e vamos batalhar pelos nossos filhos, em nome de Jesus. E todo mundo diz: amém, amém, amém. Graças a Deus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, nós temos que batalhar mais, e a nossa atitude tem que ser de guerra, irmãos. A gente luta por tantas coisas, e muitas famílias que lutam pelo dinheiro,
para trazer o pão nosso para casa, dar as melhores escolas, os melhores isso, melhor roupa, melhor isso, mas está falhando na autoridade espiritual, está perdendo, vai perder os filhos. Então a coisa mais importante hoje é entrarmos nesta guerra pelos filhos, em nome de Jesus.